passar imediatamente para a professora Helena Hirata, do Conselho Nacional de Recursos Humanos e Saúde e da USP. Como eu preciso olhar a tela, eu vou falar de pé e olhando a tela. Portanto, hoje eu vou continuar um pouco as reflexões que já tinha começado ontem sobre a questão do trabalho feminino, porque o trabalho de cuidados é um trabalho majoritariamente feminino, e eu vou falar, portanto, do cuidado no Brasil, mas numa perspectiva comparativa internacional. Eu começo, antes de falar propriamente da pesquisa, com três definições, três tipos de definições do cuidado. Uma primeira definição, que é de Pascal Molinier, completado por uma definição de Joan Tronto. Pascal Molinier é uma psicóloga social francesa, psicóloga do trabalho, e Joan Tronto é uma cientista política americana. Pascal Molinier vai dizer o care, enquanto trabalho, é um conjunto de práticas materiais e psicológicas, atividades que consistem em trazer uma resposta concreta às necessidades dos outros. Joan Tronto vai dizer que o cuidado, como processo, comporta 4 fases, as fases sendo caring about, se preocupar com, taking care of, cuidar de, caregiving, fornecer cuidado, portanto, ser provedora de care, e care receiving, receber o cuidado, isto é, ser beneficiário do cuidado. O segundo tipo de definição do cuidado vai se referir ao trabalho doméstico e ao trabalho profano, portanto, não especializado, não técnico, não diplomado do cuidado, e a definição é de Geneviève Cresson, que já em 95 dizia a maior parte das tarefas efetuadas a título de trabalho doméstico concorrem diretamente ou indiretamente a assegurar o bem-estar, a boa saúde ou a cura dos indivíduos do grupo doméstico. Então, aqui, o trabalho doméstico de saúde e o trabalho do care são sinônimos, porque são realizados no universo doméstico não mercantil. A externalização do trabalho doméstico e a profissionalização do trabalho de cuidado significa passar de cuidado aos íntimos, aos próximos, aos familiares, para o cuidado de desconhecidos, e aí a mesma função, o mesmo tipo de práticas de cuidado pode adquirir um significado muito diferente quando você, por exemplo, está limpando o cocô de um bebê que é o seu filho, ou quando você está cuidando de um idoso dentro de um quadro de assalariamento e sem ter nenhum tipo de relação de proximidade, familiar, afetiva, etc., com a pessoa cuidada. O terceiro tipo de definição de cuidado, eu retomo aqui a definição de Ângelo Soares, no nosso livro, meu e da Nádia, que se chama Cuidado e Cuidadoras, as várias faces do trabalho de care, que é de 2012. Ele não vou aqui ler todo o texto, porque remeto a esse artigo. Eu só vou assinalar que as dimensões do trabalho de cuidado do Ângelo são 5, física, cognitiva, sexual, relacional e emocional. A minha pesquisa, Teorias e Práticas de Cuidado, numa perspectiva comparativa Brasil, França, Japão, o campo foi realizado essencialmente em 2010 e 2011, as análises continuaram nos anos posteriores e, atualmente, com a Nádia, estamos começando a realizar uma outra pesquisa sobre intermediação do trabalho de cuidado pelas agências e pelas empresas em São Paulo, enquanto que essas entrevistas que eu realizei foram em instituições, em IUP, quer dizer, Instituição de Longa Permanência para os Idosos, que na França se chama EHPAD, Établissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes, e que no Japão se chama Tokuyo, que é um diminutivo de Tokubetsu Yogo Rodin Home, que é a casa de idosos no Japão. Foram entrevistadas nas instituições 230 pessoas e 95 cuidadores domiciliares de idosos que foram entrevistados em associações, em empresas, em ONGs, em sindicatos, etc., nos 3 países. E os gráficos e as tabelas foram feitos a partir de 266 dessas entrevistas. Nas instituições, eu contei com a ajuda importante da Miriam Matsu,
que é da Fundacentro de São Paulo, agora da Fundacentro do Rio, que fez entrevistas nas 3 instituições de cuidado que foram realizadas em São Paulo, e, no caso da França, contei com uma doutoranda minha, que agora já é doutora, que trabalha sobre as mesmas questões, isto é, cuidado de pessoas idosas dependentes, e ela me ajudou a fazer as entrevistas em 2 das 3 instituições de cuidado. No Japão, eu fiz 100 entrevistas sozinha. As convergências entre os 3 países... bom, aqui está em português, mas eu me desculpo, porque a maioria dos slides estão em francês, mas eu farei a tradução simultânea, então acho que não vai ter problemas maiores de compreensão. Nos 3 países, nós temos 3 características principais: o envelhecimento acelerado da população, o desenvolvimento do trabalho assalariado das mulheres, que não podem mais cuidar dos idosos nos domicílios, e o aumento significativo das profissões relacionadas ao cuidado. As profissões relacionadas ao cuidado, eu vou dar algumas cifras também muito rapidamente, porque o caso que nos interessa para a nossa discussão, que é o Brasil, os dados, as cifras serão abundantemente fornecidos na apresentação da Nádia. O que a gente pode dizer é que os números são relativamente próximos. Na França, em 2008, o número de pessoas cuidadoras domiciliárias era em torno de 515 mil. Os dados mais recentes, 2011 a 2013, não mudou muito, passou para 535 mil, no caso da França. No Japão, ele é de quase 400 mil. E no Brasil, os dados disponíveis de 2007 davam 894 mil cuidadoras e 36 mil enfermeiras, pelos dados da PNAD. Mas pode-se dizer que essas cuidadoras, os dados não são comparáveis, porque os dados para a França e para o Japão são das cuidadoras de pessoas idosas, enquanto que as cuidadoras nessas cifras incluem tanto cuidadoras de idosos quanto cuidadoras de crianças, isto é, babás. Então, os dados realmente não são comparáveis. Também, acho que também pode-se dizer que esses dados para o Brasil estão amplamente subestimados, dada a importância do trabalho informal e não declarado no Brasil, que contava, segundo a PNAD, 6 milhões de empregadas domésticas e diaristas em 2017, e, segundo o último censo de 2000, 7 milhões. Esses dados têm variado relativamente significativamente, embora de maneira não muito importante, e esses dados também a Nádia fornecerá na apresentação dela. As 2 especificidades brasileiras é que, primeiro, o peso numérico das empregadas domésticas, que também cuidam dos idosos no domicílio onde trabalham, é bastante grande, quer dizer, há um peso numérico importante, e, segundo, o peso do trabalho informal nas categorias profissionais relacionadas ao cuidado, que tornam as cifras que nós temos relativamente pouco confiáveis, porque, muitas vezes, o trabalho informal é realizado em condições não declaradas. As políticas públicas em relação à população de 65 anos e mais é muito diferente, segundo os países. No caso da França, nós temos uma política pública de cuidados desde 2002, que se chama APA, Allocation Personnalisée d'Autonomie. No caso do Japão, há uma política pública bastante comparável, chamado Kaigo Hoken, traduzido para o inglês como Long Term Care Insurance, que foi criado em 2000, e a especificidade brasileira, sendo que não há nenhuma política pública nacional desse tipo, embora haja alguns programas explicitamente locais, como o PAI, o Programa de Acompanhamento de Idosos, que foi criado por Sérgio Pascoal, na cidade de São Paulo, pela Secretaria, digamos, da cidade de São Paulo, e é uma política que beneficia relativamente poucos idosos, porque é uma política bastante localizada, embora Sérgio Pascoal e a Secretaria de Saúde estejam tentando sempre aumentar o número dos beneficiários do PAI. Uma das grandes diferenças entre o Allocation Personnalisée d'Autonomie e o Long Term Care Insurance, o Kaigo Hoken do Japão, são as modalidades de financiamento. Isto é, no caso do LTCI japonês, há um imposto obrigatório, que chama Imposto de Cuidado, que todos os cidadãos japoneses, a partir dos 40 anos, devem pagar mensalmente, que é retirado do seu salário, e também os residentes estrangeiros
como o governo japonês considera que depois dos 60 anos eles também devem poder ou beneficiar desse seguro de cuidado, também devem pagar esse imposto, embora sejam estrangeiros, porque são residentes. Enquanto que esse tipo de imposto específico não existe no caso da França. Na França, o cuidado dos idosos é feito a partir de recursos dos impostos, digamos, gerais, né, imposto de renda, etc., da população, e pode-se dizer que uma boa diferença também, no caso da França, em relação ao Japão e em relação ao Brasil, é que os cuidadores familiares, portanto, os membros da família que cuidam dos seus próximos, podem beneficiar de uma renda paga pelo governo, que é pouco, portanto, não é possível você realmente fazer grande coisa com esse benefício, mas é para que essas pessoas não precisem necessariamente trabalhar fora quando necessitam ficar permanentemente ao lado de um idoso. E, hoje em dia, cerca de 16% de familiares, cuidadores familiares, recebem esse salário, que deve ser mais ou menos a metade de um salário mínimo, do governo, dentro do quadro desse alocação personalizada de autonomia, para cuidarem dos seus pais, dos seus irmãos, etc. Você não pode beneficiar quando você é cônjuge, mas fora os cônjuges, os pais, os filhos em relação aos pais, ou os irmãos e irmãs da pessoa idosa podem beneficiar desse recurso. Em relação às profissões, qualificações e diplomas, eu não vou também me ater aqui de maneira muito longa, porque não daria tempo, mas pode-se dizer que no Brasil a formação é muito curta e no Japão e na França a formação é mais longa, sendo que a mais curta japonesa são quase 4 meses de formação período integral, e as mais longas são 3 anos para você se converter realmente num cuidador qualificado numa instituição. E, hoje em dia, nenhuma instituição recruta um Helper 2, que é esse que estudou 4 meses para ser cuidador. Enquanto que, no Brasil, as instituições e as pessoas ainda recrutam cuidadores que tiveram 25 horas de aula, isto é, 4 ou 5 manhãs de sábado, para aprender o que é Alzheimer, AVC, Parkinson, por que a pessoa sangra, por que a pessoa desmaia, etc. Tudo isso em 25 horas, vocês imaginam que a formação não é das maiores, mas outras instituições, inclusive nós estamos investigando, fazendo pesquisa numa delas, já tem 110 horas de formação, e dessas 110 horas, 20 horas são formação em estágio em instituição. A grande diferença que a gente vê, e que é uma questão de reconhecimento, de que nós já falamos ontem, é que, no caso do Japão e no caso da França, os diplomas são reconhecidos pelo governo. São diplomas que são avalizados pelo MEC de cada um dos países, enquanto que, aqui no Brasil, o diploma de cuidador não é um diploma reconhecido pelo MEC, isto é, que tenha um aval do governo, não é um diploma de Estado, digamos, como é o caso dos diplomas francês e japonês. Então, a especificidade brasileira quanto à formação e aos diplomas para o trabalho de cuidado é que, em primeiro lugar, o trabalho do cuidado não é regulamentado enquanto profissão pelo Estado, como o Homon Kaigo japonês, ou Kaigo Fukushikishi, que é o nível de mais de 3 anos de estudo no Japão, ou o auxiliar de vida social, ou o AMP, que é o assistente médico-psychologique na França. Entretanto, desde 2000, a CBO, que é equivalente da categoria socioprofissional na França, introduziu na sua classificação a palavra cuidador. Mas o fato é que, embora tenha se introduzido a palavra cuidador e cuidado, e eu acho que a Nádia também vai se referir à expansão e à utilização cada vez maior desses nomes, dessas denominações no Brasil, pode-se dizer que, na realidade, esse nível de introdução, digamos, da palavra, não significou necessariamente um reconhecimento da profissão, que continua, desde 2011, a circular como projeto de lei
no parlamento. A segunda especificidade é que, como já disse, o nível requerido de formação profissional para ser cuidadora é muito baixo no Brasil, 25 horas de curso, e não há um diploma reconhecido pelo Estado, tal como o DAVS na França ou o diploma de Kaigo Fukushi no Japão, que são diplomas reconhecidos pelo Estado. Aqui nós temos uma foto de uma instituição de cuidado de idosos dependentes, idosos com Alzheimer. Eles organizam, é um tipo de organização do trabalho e dos doentes de Alzheimer que é específico, porque eles são cuidados em grupos de 10 pessoas no máximo, e essas 10 pessoas vivem comunitariamente o dia todo, junto com as duas moças de branco que estão voltadas para lá, e que são chamadas maîtresses de maison, donas de casa, e elas fazem absolutamente tudo com as cuidadoras, desde fazer a comida junto com elas, tirar a roupa do varal, dobrar as roupas, etc. E elas cozinham, não há uma externalização da cozinha, elas cozinham café da manhã, almoço, jantar, o bolo da tarde, etc. Então, elas estão submetidas a uma condição, uma intensidade de trabalho bastante grande, porque elas fazem de tudo, inclusive limpar, né, as áreas comuns, etc., nessa casa. E, recentemente, houve uma greve das cuidadoras numa instituição que é considerada uma instituição modelo desse tipo, no caso da França. Aqui nós temos, no Brasil, uma instituição de cuidados filantrópica, que eu coloquei Organização Taylorista no Brasil, porque, na realidade, todas comem juntas, todas estão mais ou menos 50 a 60 idosos em 2 andares, o segundo andar, pessoas mais dependentes, o andar de baixo, pessoas menos dependentes, e elas são, digamos, todas cuidadas de maneira a, com um tipo de cozinha, que eu não tenho a foto aqui, mas é uma cozinha industrial. Então, as cozinheiras só cozinham, né? E elas cozinham para o almoço, para o jantar, etc., totalmente diferente do caso da instituição francesa que eu mostrei, onde não há uma cozinha industrial, não há cozinheiras, porque são as cuidadoras que também cozinham para as pessoas. O tempo de trabalho e as horas trabalhadas, no caso dos estabelecimentos, você vai ter, no caso do Brasil, 44 horas semanais, 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, e em seguida 12 horas de repouso, e as equipes de noite são equipes fixas, elas só trabalham à noite e não trabalham de dia. Na França, você tem o mesmo sistema, as equipes de noite são equipes fixas, eles são chamados veilleurs de nuit, e elas têm 39 horas hebdomadárias, semanais, porque na França o tempo de trabalho é menor do que no Brasil, e um horário de um dos estabelecimentos, por exemplo, era das 7 às 2h42, da 1h20 às 9 ou das 9 às 7. O importante aqui a assinalar é que se trata de equipes de noite fixas, enquanto que no Japão nós temos 40 horas semanais, que são 40 horas formais e não reais, horas extras não remuneradas, e as equipes rodam, isto é, todos trabalham em rotação de dia e de noite. Nas cuidadoras domiciliares, a grande diferença é que, no Brasil, as empregadas domésticas são estáveis, trabalham o dia inteiro ou toda semana num único domicílio. Em geral, as trabalhadoras que são cuidadoras, como as empregadas domésticas, trabalham de segunda a sexta, né, e dormem, em geral, no domicílio, ou se não dormem, vão embora à noite e voltam no dia seguinte, enquanto que, no Japão e na França, cada cuidadora visita 5 a 6 domicílios, fica 1 a 2 horas nesses domicílios, cuida do essencial do que tem que se fazer com o idoso, mas elas não ficam o tempo todo à disposição do idoso. Então, elas vão, fazem a comida, dão banho, etc., depois vão para uma segunda casa e assim por diante, como se fosse uma diarista que trabalha 1 ou 2 horas por dia, o sistema sendo, portanto, bastante diferente em termos de cuidado do idoso. Outras diferenças, vou pular. Aqui nós temos uma reunião no Japão,
que ocorre 2 vezes por dia, em que o conjunto das cuidadoras vai apresentar os problemas que ocorreram durante o dia na sua área, no seu setor, e vocês vão ver que todas as cuidadoras são mulheres e há um homem que é o líder, né, o superior, que está no fundo e que não dá para ver muito bem nessa foto. A repartição por sexo mostra que há dominantemente mulheres, poucos homens, e os homens são praticamente todos japoneses, e o trabalho de cuidado, portanto, é um trabalho de mulher, em todos os casos, como diz Martha Nussbaum, as condições sociais e políticas desiguais dão às mulheres capacidades humanas desiguais e, portanto, a atribuição das tarefas domésticas de educação das crianças às mulheres as conduzem inelutavelmente aos trabalhos desvalorizados do cuidado. Os salários, acho que é bem fácil de ver o que está todo igualado em reais. A primeira parte são os salários em reais brasileiros, o amarelo intermediário é o salário francês e o último em azul são os salários no Japão. Então, vocês veem que os melhores pagos são os japoneses, os menos pagos são os brasileiros e, em situação intermediária, se encontram os franceses. Aqui é em porcentagem. No salário mínimo no Brasil, na França e no Japão é mais ou menos fiel a essa situação dos salários, no caso dos cuidadores. A nacionalidade, nós temos, no caso do Brasil, praticamente 100% eram brasileiros, cuidadores brasileiros. Na França, havia apenas 30% de franceses, 70% eram imigrantes da África do Norte, imigrantes da África subsaariana, etc. E mesmo desses 30%, na realidade, muitos eram franceses, mas filhos de imigrantes e, portanto, pretos, pardos, etc., e sofrendo a mesma discriminação dos imigrantes de outros países, embora tivessem nascido na França, e há muitos testemunhos desse tipo. Eu vou passar muito rapidamente, porque meu tempo já acabou, evidentemente. Sobre a saúde do trabalhador, como eu disse... Tá bom. Na questão como já disse ontem, as lombalgias apareceu nos 3 países, né, e que essas lombalgias estão ligadas ao trabalho pesado, ao fato de levantar as pessoas idosas para o banho, para ir no banheiro, para deitá-los na cama. E aqui vocês têm, no caso de uma instituição brasileira, uma cuidadora e uma enfermeira que estão levantando a pessoa idosa. Aqui no Japão, vocês veem que é uma cuidadora que está levantando no muque, né? uma senhora para colocar numa cadeira de rodas. Aqui são 2, um rapaz e uma moça que estão deitando uma senhora idosa dependente, tirando da cadeira de rodas para colocar na cama. Aqui é a mesma moça da outra foto que está retirando a pessoa da cadeira. E aqui nós temos, no caso da França, um senhor que está sendo cuidado por uma pessoa apenas e que está utilizando uma máquina que levanta a pessoa para que ela seja lavada, higienizada, etc. E essa máquina mesmo coloca a pessoa em posição horizontal para deitá-la de novo. Não há necessidade de uma intervenção, digamos, de força física da parte dessa cuidadora, que também era 11 horas da noite e não tinha ninguém no andar para ajudá-la, ela estava sozinha. Também, em relação à LER, houve toda uma série de testemunhos sobre a LER. No caso da França e no caso do Brasil, casos isolados. No caso dos TRES, também foi evocado a questão dos TRES. E, em relação à saúde psíquica, eu coloco aqui a questão da culpabilidade. Houve 2 casos em que o cuidador ou a cuidadora mostraram um sentimento de culpabilidade. Um foi o desaparecimento de um residente com Alzheimer, de uma instituição pública na França, que nunca foi mais reencontrado, ele sumiu. E
a cuidadora dizia, nós não vigiamos suficientemente, não há códigos no elevador ou na saída, a pessoa foi embora e sumiu e nunca mais. É muito espantoso, porque na França é muito difícil você não reencontrar uma pessoa que desaparece. No segundo caso, era o suicídio de um homem idoso que pulou de um segundo andar de um estabelecimento no Japão, e também a cuidadora dizia, nós não vigiamos suficientemente, ele pulou diante dos nossos olhos, faz muito tempo, eles se lembravam como se fosse ontem. Também, em relação à questão da sexualidade, eu cito o caso de uma moça, care worker, trabalhadora de cuidados, que tinha 21 anos, e ela disse, foi um acidente, eu deixei cair o residente no momento do banho, tive muito medo, era um velho, um idoso, que gostava de bulinar. Mas ele não fez isso por mal, o meu sentimento é que ele tinha razões, é muito difícil o cuidado. E a mesma situação é evocada por uma francesa de 52 anos, que diz, é preciso saber reagir, não se deve fazer gestos bruscos, é necessário compreender que deve se respeitar, eles não devem fazer isso. Tem um senhor que realmente ele diz coisas e é necessário dizer para ele, não, nós não estamos aqui para lhe ajudar e não para você ficar bulinando. Vocês me devem respeito, como eu lhe devo respeito, mas a senhora sabe, é normal, é a vida. Eu acho que sobre os cuidadores domiciliares eu vou deixar para o debate e vou terminar dizendo que no Brasil o trabalho de cuidado, tanto nas instituições quanto nas casas, trata-se de um trabalho, sobretudo, informal, que na França trata-se de migração, e no Japão é o desemprego que leva os homens a exercer esse ofício, o ponto comum entre essas cuidadoras e cuidadoras sendo a precarização do seu itinerário profissional. Em cada país, a manifestação das relações sociais é diferente, mas em todos os 3 países são os mais vulneráveis que se tornam as provedoras e os provedores de cuidado. Obrigada.